Essa vai ser a sequência de vídeo responsável por fazer você entender de uma vez por todas como funciona o famigerado GPT e ainda impressionar os espertalhões que virem falar contigo sobre o assunto. Eu prometo em poucos minutos te ensinar conteúdos extremamente científicos de uma forma tão simples que você não vai nem se ligar que você está aprendendo conteúdo de faculdade. E nesse vídeo nós responderemos perguntas como: como ensinaram tanta coisa para o ChatGPT? Será que o ChatGPT vai se tornar o novo oráculo da humanidade? E o mais importante, como é que o ChatGPT consegue entender o que eu pergunto a ele? Eu posso assumir que o ChatGPT é inteligente? Se você já acompanha meu trabalho, você sabe que aqui a qualidade é absurda, então você já vai deixar um like antes de começar esse vídeo. Agora, se você ainda não é inscrito no canal, depois a gente volta a conversar se eu mereço o teu like. E eu preciso reforçar, todos os artigos científicos utilizados na elaboração desse roteiro vão estar na descrição desse vídeo. Então não deixe de ir lá conferir esses materiais depois que finalizar o vídeo. Diferente do que muitos pensam, o ChatGPT é a ponta da casquinha da ponta da ponta da ponta do iceberg. Então, para a gente entender um pouco desse mundo, eu vou precisar de explicar alguns conceitos antes. A gente vai começar a entender inteligência artificial e ChatGPT a partir de uma pizza. E a primeira grande fatia dessa pizza é chamada de inteligência artificial. E esse termo já vem sendo popularizado desde o período de Alan Turing, onde o próprio propôs algo que a gente chama de teste de Turing. Esse teste consiste em avaliar a capacidade de uma máquina de imitar o comportamento humano ao ponto de confundir quem estiver interrogando essa máquina. Então, para mim te explicar um pouco mais sobre o funcionamento desse teste, a gente precisa das configurações básicas dele. Então, de início, há 3 participantes: um humano A, uma máquina B e um interrogador humano C. O interrogador está em uma sala separada e se comunica com os outros 2 participantes, apenas por meio de mensagens escritas sem áudio ou vídeo. O objetivo aqui é determinar qual dos 2 participantes é a máquina e qual é o humano. O interrogador faz perguntas e analisa ambas as respostas a fim de tomar a sua decisão. O objetivo da máquina é convencer o interrogador de que ela é o ser humano. E quais são os critérios de sucesso? Se o interrogador não conseguir distinguir consistentemente a máquina do humano com base nas respostas recebidas, a máquina é considerada como tendo passado no teste de Turing. Exemplos de perguntas e respostas poderiam ser: qual é a sua cor favorita? O humano responde azul e a máquina responde verde. Como objetivo inicial, Turing não projetou o teste para medir todos os aspectos da inteligência humana, mas como um indicador de uma máquina que pode pensar de uma maneira indistinguível de um humano. Inteligência artificial é um grande termo utilizado para sistemas que podem gerar respostas mesmo sem aprender constantemente. Mas uma coisa que eu quero comentar antes de a gente continuar as nossas explicações é que a inteligência artificial permitiu com que os computadores falassem a nossa língua, ao invés de nós termos que falar a língua do computador. E agora mais um termo que eu preciso que você entenda antes da gente chegar lá no ChatGPT é Machine Learning. Esse termo é uma sub-área de inteligência artificial utilizado para treinamentos de máquina. Ou seja, com Machine Learning, as máquinas podem aprender por conta própria a partir de análise de dados. Eles podem classificar amostras de dados, separar e classificar esses dados, aprender a partir de padrões e tomar uma decisão com base nesses padrões. E para entender como é que a gente consegue ensinar uma máquina, eu acho que não existe metáfora melhor que a gente comparar como a gente ensina uma máquina e como a gente ensina uma criança. Mas para facilitar a nossa explicação, eu vou te citar as 3 principais formas da qual uma criança e uma máquina aprendem. A primeira forma de aprendizado que eu quero que você entenda é o aprendizado supervisionado. E para isso eu vou te explicar como uma criança aprenderia de forma supervisionada. Por exemplo, uma criança está aprendendo a reconhecer cores e um adulto mostra um objeto azul e diz: isso aqui é azul, e repete o objeto com outras cores, por exemplo, vermelho, verde e amarelo. A criança recebe exemplos claros e já rotulados do que são cores azul, vermelhas, amarelas e verdes. Uma máquina aprendendo de forma supervisionada funciona da mesma forma. E eu acho que o exemplo mais simples para mim te dar é o CAPTCHA. Você com certeza já precisou confirmar sua identidade no CAPTCHA e não reparou que você estava treinando uma inteligência artificial. Quando, por exemplo, você tinha que
dizer para ele o que era um gato, o que era um cachorro. Isso é um exemplo de aprendizagem supervisionado. Você está rotulando para a inteligência artificial o que é um gato, um cachorro e assim por diante. Um aprendizado não supervisionado tem a seguinte definição. No caso de uma criança, por exemplo, ela pode explorar e descobrir padrões sem instruções explícitas. Um exemplo poderia ser uma criança brincando com bloquinhos de diferentes formas e diferentes cores. Ela poderia tanto classificar esses objetos a partir de formas geométricas ou a partir de cor. Azul com azul, vermelho com vermelho. Um exemplo de máquina aprendendo sem supervisão poderia ser o sistema de um mercado, onde ele consegue, sem supervisão, agrupar produtos que são frequentemente comprados juntos, como leite, pão, ovo e assim por diante, e entender que aqueles produtos fazem parte de uma classificação específica. E outro aprendizado muito importante é o aprendizado por reforço, onde uma criança aprende através de tentativa e erro, com base nas consequências de suas ações. Por exemplo, uma criança está aprendendo a jogar um videogame simples. Cada vez que ela acerta o alvo, ganha pontos. Recompensa. Cada vez que ela erra, perde pontos. Penalidade. A criança ajusta suas ações para ganhar cada vez mais pontos. O aprendizado por reforço de uma máquina funciona da mesma forma. Um exemplo mais cotidiano de aprendizagem por reforço são os algoritmos das redes sociais, que aprendem com base nas interações dos usuários, curtidas, compartilhamentos, para recomendar conteúdos relevantes. O sistema ajusta as recomendações com base no feedback dos usuários, aumentando ou diminuindo a exposição de determinados tipos de conteúdo conforme o engajamento observado. Agora, visto esses conceitos, a gente precisa organizar um pouco essa sopa de letrinhas que a gente tem. Então, dentro da grande área inteligência artificial, nós temos um nicho chamado Machine Learning, que é aprendizado de máquina. E dentro do aprendizado de máquina, nós aprendemos 3 tipos de aprendizado: o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado por reforço. E para que esse vídeo não fique muito grande, eu separei ele em 2 partes. E na próxima parte, a gente vai começar a responder as perguntas que a gente fez no início desse vídeo. Então, se você quer entender de uma vez por todas como funciona o ChatGPT, eu tô deixando o link da segunda parte do vídeo aqui na descrição ou no card que deve estar aparecendo aqui ao longo do vídeo. Corre lá para assistir e impressionar os seus amigos.